Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui no nosso ciclo de webinars da FIA. Eu gostaria de rapidamente apresentar a Fundação para quem ainda não a conhece. A FIA já é reconhecida mundialmente como uma importante referência de excelência em ensino, tem se mostrado como uma das mais avançadas instituições de ensino em todo o mundo, né? Está inserida internacionalmente e promove convênios, intercâmbio com as principais universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, das Américas. Nós atuamos, então, na área de educação, né, desde o curso de graduação em administração, como também nos cursos de pós-graduação, MBA, pós-MBA, o mais recente mestrado profissional em gestão de negócios, assim como diversos cursos de educação executiva, também no formato à distância. A FIA atua na área de pesquisa e também em consultoria, né? Essa área de atuação, inclusive, do GERI, que promove o webinar que a gente está aqui hoje presenciando. Na área de consultoria, já realizou mais de 8 mil projetos com desenvolvimento, geração de conhecimento, inovação e estratégias transformadoras para os profissionais, para as organizações públicas, privadas, terceiro setor, para o país como um todo, né? Bem, mas para falar do evento de hoje, queria só abordar rapidamente o tema, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre as questões voltadas para o gerenciamento de riscos cibernéticos, que vem ganhando cada vez mais relevância na gestão das organizações, né? E uma organização eficiente permite que as empresas avaliem o que precisam proteger, identifiquem medidas de segurança necessárias. Além disso, esse tema também, né, essas atividades, otimizam o investimento, reduzem o nível de exposição e impactos de ataques nas empresas. Bom, sobre o tema, eu gostaria de dar mais uma informação. Na FIA, como eu disse, dos cursos de graduação a pós-graduação, há dois cursos bastante interessantes que podem ajudar bastante aqueles que pretendem aprofundar conhecimentos em cibersegurança. Um deles é o pós-graduação Cibersegurança, Proteção Digital de Negócios, e o outro, uma pós-graduação em Gestão de Cibersegurança e Riscos Tecnológicos. Os dois cursos estão com as inscrições abertas e você pode pegar mais informações aqui no site da FIA. Bem, para mediar o evento de hoje, o webinar de hoje, Segurança Cibernética, você conhece os principais riscos? A gente convidou um professor muito querido da nossa casa, né, o professor Luiz Fernando Guedes, que tem mais de 20 anos de experiência profissional, já ocupou posições executivas em empresas de grande porte no Brasil, fora do Brasil, nas áreas de inteligência de marketing, planejamento financeiro, desenvolvimento de novos negócios. É professor há mais de 24 anos, né, 10 dos quais como professor de pós-graduação em gestão da inovação. Especializou-se em inovação e criatividade aplicada aos negócios e está na fase de conclusão da sua pesquisa de pós-doutorado em inteligência artificial. Já recebeu 19 prêmios de reconhecimento acadêmicos, é sócio fundador da International Association of Innovation Professionals, tem uma patente no INPI sobre métodos de avaliação de qualidade de relatórios de sustentabilidade. Também é membro do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP. Então, eu quero agradecer o professor Guedes, que vai trazer uma colaboração bastante grande para o evento de hoje. Bom, novamente, dar as boas-vindas a vocês, aos nossos palestrantes, e deixar a palavra contigo. Guedes, é com você. Muito obrigado, bom evento a todos. Queria começar essa noite desejando a todos uma boa noite e agradecendo em nome da FIA pela presença de todos aqui. Tivemos um pequeno problema técnico agora no começo, mas isso é sinal da vida digital, na qual estamos todos imersos nesses tempos que seguem. O mundo não para. A velocidade dos negócios nunca foi tão grande e estamos interconectados hoje da única maneira possível, que é pelo digital. E isso nem sempre se mostra fácil, como a gente está vendo aqui. A dificuldade, penso eu, que nos toque a todos. O que é de se esperar dos executivos e executivas de maior sucesso é que tenham a capacidade de lidar com essas adversidades e exercitar essa habilidade tão acalentada e tão discutida e tão pouco exercitada, que é a resiliência. É a capacidade de não romper frente a uma perturbação externa. Eu queria começar essa jornada de hoje
reiterando, em nome da FIA, o meu agradecimento, em particular aos que nos assistem e ao professor, estendê-lo ao professor Eduardo Vasconcelos, que é o patrocinador aqui da casa desse evento. Sem o apoio contínuo dele, isso não seria possível. O GERE é uma iniciativa da FIA para ajudar as companhias a gerenciar o risco. Há formas já de muito tempo de geração de valor. Fundamentalmente, a gente aumenta o top line, a gente aumenta as vendas, mantido tudo mais constante. A gente diminui as despesas operacionais, também mantido tudo mais constante. Aumentamos o EBITDA. Ou diminuímos o risco operacional. Os nossos cursos de MBA, já há 40 anos, ajudam executivos e executivas a pensar sobre isso, a como aumentar o top line, a como encantar o cliente, a como diminuir as despesas operacionais com responsabilidade e mantida a qualidade. Um tópico crescente em importância para as empresas e para a FIA em particular é a gestão de riscos operacionais. Como que a empresa opera em ambiente de menor risco? Ao se diminuir o risco, aumenta-se o valor da companhia. A nossa conversa hoje vai ser sobre uma modalidade muito específica de risco. Já temos discutido aqui no GERE diversas outras. Aqui nos toca hoje o risco cibernético. O que a gente vai falar hoje tem a ver com os riscos associados à gestão dos ativos informacionais. É desnecessário dizer que nos tempos em que vivemos hoje, os ativos informacionais são o petróleo, como foi a capa da Economist. Está próximo e manusear os dados, está próximos aos dados dos clientes e da operação, e manusear esses dados é tarefa de todo executivo moderno. Toda empresa, senhoras e senhores, é uma empresa de dados. Pois bem, para falar sobre segurança cibernética e a diminuição do risco da exposição dos dados e da própria plataforma de operação da companhia, que hoje é eletrônica, seja lá que companhia for. Estão comigo dois ultra especialistas no caso. Desculpe, ultra especialistas nesse setor. O Joel Correia, meu amigo Joel Correia, é especialista em segurança cibernética e tem mais de 20 anos de experiência nessa área, em atividades tais como engenharia reversa, auditoria de código, arquitetura de segurança corporativa e pesquisa de artefatos maliciosos. Ele foi responsável, dentre outras tantas atividades, por conduzir testes de segurança e trabalhos no Red Team em grandes empresas. E também pelo desenvolvimento de projetos de produtos de segurança usados pelas Forças Armadas Brasileiras, pelo governo brasileiro e pela OTAN. Também tenho o grande prazer e a honra de receber nessa conversa o Rodrigo Assunção, que é consultor de modernização digital. O Rodrigo é consultor da Organização Internacional do Trabalho, do Banco Mundial e da Associação Internacional de Seguridade Social. Ele foi superintendente de operações da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e de 2008 a 2017 foi presidente da Dataprev. Isso já diz muito a respeito do currículo e da competência do Rodrigo. A Dataprev, é desnecessário apresentá-la, todos nós a conhecemos, porque somos brasileiros e lidamos com ela dia sim, dia também. Guarda e faz a gestão, por exemplo, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que permite, dentre outras coisas, a concessão automática de vários direitos aos cidadãos, direitos sociais, tais como aposentadoria ou salário maternidade. Então, posto isso, eu queria, feita essa muito breve apresentação, eu queria passar a palavra ao Joel, inicialmente fazendo uma pergunta. A gente está discutindo aqui o tema dessa live é segurança cibernética. Você conhece os principais riscos? Meu amigo Joel, quais são os principais riscos de uma empresa que tem tantos dados hoje e esses dados podem produzir riqueza, mas também podem produzir muito prejuízo? Que prejuízo é esse? Que prejuízo poderia ser esse? Bem, dependendo muito, boa noite a todos primeiro. Sempre indo muito direto ao ponto, né? Porque não responder sem dar boa noite. Boa noite. Bem, professor Guedes, respondendo a pergunta, o que acontece? Depende muito do ramo da empresa, né? Por menor que seja ou por maior que seja a empresa, ela tem riscos e tem ativos que são de valor. Mesmo que a empresa pense assim, ok, minha empresa é pequena demais, eu não tenho nenhum dado importante, mas às vezes nem só dado.
às vezes só por ter computador e conexão com a internet já é suficiente. Quando uma empresa é grande, ela tem muita coisa, né? Ela tem os dados, né? Que geralmente ela guarda dados de grande valor, e ela tem que proteger esses dados, né? O mundo está cheio de ameaças virtuais, desde malware, pessoas mal intencionadas, crime organizado, funcionários que muitas vezes estão insatisfeitos com a empresa e resolvem fazer alguma coisa, porque não dá para esquecer disso também. Tá? No momento que a gente dá acesso para alguém aos nossos sistemas, a gente tem que cuidar que eles sejam retirados quando a pessoa sai. Então, assim, tem N tipo de riscos, tá? E esses riscos todos incorrem em perdas significativas para as empresas, tá? A moda do momento que tem acontecido bastante é a double extortion, tá? Que é quando alguém invade a empresa, rouba N informações de dentro dessa empresa e aí depois criptografa tudo. Então, além de ele ter informações que muitas vezes a grande parte das pessoas da empresa nem sabiam que existiam na empresa essas informações, e que ele cobra para não disponibilizá-las na internet, para que todo mundo possa ver, ele também cobra para devolver os dados que ele criptografou. Então, se a empresa, por exemplo, fez o trabalho dela de casa e fez um backup dos dados, testava esse backup e garantia que, ok, eu tive meus dados criptografados e eu vou demorar, sei lá, uma semana para retornar esses dados de backup, ah, beleza, mas mesmo assim eu tenho uma outra forma de te cobrar, que é, olha, eu tenho essas informações aqui que são da tua empresa, sei lá, tem projeto, tem uma proposta de aquisição de uma outra empresa, tem uma confissão de dívida para o governo, ou coisas que às vezes podem quebrar a empresa, né, dependendo do que for, e ele faz a chantagem de colocar isso na internet. Tá? Face a que isso? Tá? Hoje fica muito mais fácil um atacante ter sucesso, porque como todo mundo foi para casa, assim como nós estamos aqui agora, todo mundo, cada um em sua casa, muitas empresas, as pessoas pegaram o desktop que trabalhavam e levaram para casa embaixo do braço. Tá? E isso tirou a superfície de ataque que antes estava contida somente a estrutura da empresa para as casas das pessoas. Então, potencialmente, hoje, a casa de cada um de nós é a extensão da empresa que nós trabalhamos. E, consequentemente, é um vetor que pode ser usado para atacar a empresa. Então, ficou muito mais fácil, porque as pessoas têm menos proteção em casa, né? E isso foi feito de forma não planejada, no mundo inteiro, tá? Isso não foi só no Brasil. Isso no mundo inteiro. E aí os ataques cibernéticos cresceram demais, demais. O dado tendo muito valor, como qualquer outra coisa que tem muito valor, seja dinheiro, seja ações ao portador, seja um diamante, seja lá o que for que tem muito valor, atrai de fato a atenção de malfeitor. E a empresa proteger é sempre um jogo de gato e rato, né? Sim. Parece que a empresa é como quem transporta valor, presumo eu. A empresa põe uma trava, o malfeitor fica procurando um jeito de burlar de tudo quanto é caminho até encontrar. Rodrigo, no setor público, onde você tem mais experiência, isso é uma preocupação tanto quanto no setor privado, porque o prejuízo do setor privado dói na parte mais sensível do corpo, né? Que é o bolso. O governo tem uma parte sensível em outro lugar. Exatamente. Às vezes, o risco reputacional, que no caso do governo se traduz muito mais como um risco político, né? Mas eu queria dar uma voltinha antes de chegar nesse ponto. Hoje, conversando com você, Guedes, eu confessei que minha origem não é da área de TI, né? Eu me formei em História. Eu era um historiador que, no meio do caminho, sofri um desvio e acabei indo parar na gestão de TI. E até por isso que vou falar aqui muito mais de gestão do que propriamente de TI. O Joel, que trabalhamos juntos, sabe muito bem dos meus limites. Mas esse é um problema muito importante, porque até para segurar um pouco o ego do pessoal de TI, né, com quem eu tinha que lidar e fingir que era de igual para igual, eu sempre brincava com eles dizendo que a informática tinha ficado tão importante na sociedade moderna, já há mais de 20 anos,
que ela estava importante demais para ser deixada na mão do pessoal de TI. Então, precisava vir o pessoal de humanas para tomar conta, para organizar um pouco a bagunça, né? Essa brincadeira, eu queria chamar a atenção para o pessoal que tem responsabilidade de gestão. Porque quem hoje, ou já há muito tempo, mas hoje mais ainda, quem imagina que o problema de segurança cibernética vai ser resolvida com tecnologia apenas, vai quebrar a cara. O problema de gestão de segurança cibernética é um problema principalmente de gestão. Boa parte, a maior parte dos problemas acontecem pelo fator humano. A maior parte dos problemas acontecem com comportamentos inadequados e que não são exatamente fruto do desconhecimento, né? Todo mundo já ouviu, todo mundo já tem uma certa noção, todo mundo conhece, mas os nossos comportamentos buscam aquele, não só o jeitinho, a facilidade, o processo mais confortável, mais comum, e acaba por aí deixando as brechas necessárias. Não é muito diferente o início de um grande ataque numa empresa do que esses processos de phishing que capturam os nossos WhatsApps da vida e depois passam um chapéu virtual pedindo dinheiro para os nossos amigos. Né? Então, esse processo tem similaridades e cai tudo no comportamento humano. E aí, no setor público, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, o setor público ele prima pela formalização dos seus processos, né? Então, gosta de tudo muito documentado, gosta de tudo, mas a desvantagem é também que ele prima pela formalização dos seus processos. Isso significa que, muitas vezes, no setor público, as pessoas acham que se tem um documento onde a norma está escrita, por mágica, a norma foi instituída e implantada. E, infelizmente, essa mágica não acontece. Então, o fato de ter uma norma, muitas vezes, não significa que o processo foi executado e implantado. Isso vai de todo tipo. Eu lembro muito bem do meu susto quando começamos a exigir uma periodicidade em testes básicos, até mesmo testes de backup, o quanto que demorou para conseguir chegar em padrões, em percentuais adequados, porque a segurança não é botar só o antivírus, a segurança não é só defender o seu perímetro, a segurança implica uma sequência de processos, a maior parte deles de comportamento humano, aliada à tecnologia, que vai te manter constantemente vigilante nessa verdadeira guerra fria que você mencionou, é uma corrida armamentista, né? É uma corrida armamentista. E que muitas vezes usa a tecnologia como fundamento. Um supercomputador é melhor para quebrar uma senha do que um PC doméstico. Mas também usa engenharia social, né? Exatamente. Usa a habilidade de chavecar as pessoas e as pessoas caem. Nós, os seres humanos, somos muito cheios de escorregões para lá e para cá. Se a engenharia social é bem aplicada, pode levar, como casos tão reconhecidos, desde a Nokia, com o plano do telefone da Nokia, do Kevin Mitnick, que depois virou até filme, não é? O cara foi preso e tal, que consegue as coisas não pela tecnologia, mas pelo jeito. O que seria dos príncipes nigerianos se não fosse essa nossa disposição? É verdade, porque lida com as fraquezas humanas que estão aí desde sempre, não é? A ganância, puxa vida, você clicando aqui você vai ganhar não sei o quê, e ganho fácil está no nosso inconsciente coletivo e muita gente cai nessa. E aí uma pergunta para os dois, porque a tecnologia a gente compra, a gente estuda, como que a gente se protege numa empresa que tem dezenas, centenas, milhares de funcionários, como é que a gente se protege de engenharia social? Conscientização. Começa aí eu entro também. Conscientização, garantir que a pessoa, né, quando for clicar, por exemplo, no e-mail, grandes incidentes que aconteceram esse ano tiveram origem em e-mail, tá? Então, assim, a pessoa clicou no e-mail, alguém em algum lugar no mundo talvez ganhe
acesso à máquina dessa pessoa. Então, isso é um grande risco. E a pessoa tem que ter ciência disso. Para ter ciência, somente com conscientização. Tá? E não adianta, assim, ser massificado. Tem que ser conta-gota. Todo dia, uma gotinha. Todo dia, uma gotinha. Para a pessoa não esquecer. Porque senão ela esquece. É igual, a gente estava usando esses dias conversando, a analogia de usar máscara. A pessoa, tipo, sabe que vai morrer se não usar, mas vai ser sem máscara, porque pode ser que esqueceu. Teve um dia que eu sonhei, inclusive, que eu estava andando na rua sem máscara. Nossa, esqueci da máscara. Então, assim, é isso, né? Eu acho que a conscientização é o principal controle. Tá? Óbvio que tem os controles tecnológicos que ajudam, mas se a pessoa não tiver uma consciência do que está fazendo, acessar sites que não deve, principalmente assim, o site que não deve é um negócio meio complicado, né? Porque depende do ambiente. Às vezes a pessoa quer se divertir, está em casa, aquela coisa. Eu quero acessar site de tal conteúdo. Mas aí não acessa no computador que tem a conexão com a empresa, né? E hoje em dia misturou muito isso. Hoje em dia a pessoa está com uma VPN estabelecida com a empresa e está acessando qualquer coisa. Então, e pode ser que a pessoa esteja já com alguma coisa na máquina. Outro problema é os dispositivos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que o celular é o dispositivo mais promíscuo que tem. Então, tudo que a pessoa não tem coragem de abrir em outro dispositivo, ela vai abrir no celular. Então, Inclusive, Joel, essa promiscuidade passa para o campo dos vírus, né? Porque parece que a coisa que a gente menos limpa é o celular. Então... Com certeza, exatamente. Até fisicamente, né? Exato. Então, acaba que esse é um vetor de ataque que às vezes as pessoas não percebem, porque hoje também a pessoa está com o celular, por exemplo, em casa e acessou alguma coisa que colocou um malware no celular. E agora tem alguém com a sessão estabelecida no celular daquela pessoa. Só que ele está no Wi-Fi daquela pessoa, que tem uma máquina que está conectada na rede da empresa que essa pessoa trabalha. Então, olha o risco indireto aí. Entendeu? Que ninguém percebe, mas está tudo na mesma rede, entendeu? Então, esse eu acho que é a conscientização. E uma palavra importante que você mencionou, Guedes, é a resiliência. Então, aquela história, usando a metáfora do Joel. Se você sai sem máscara, você esqueceu máscara, ter 2 ou 3 máscaras no porta-luva do seu carro podem te resolver, te evitar que você tenha que voltar para casa quando você sai para ir no supermercado. A mesma coisa tem N analogias na segurança. Por exemplo, o Joel mencionou esse double extortion, né? Uma coisa é você criptografar documentos ou dados que são necessários para você tocar a sua empresa. Essa criptografia, esse ransomware, vem de um problema que você não tem redundância suficiente também para você conseguir tocar o seu processo operacional, seja ele qual for, independente de alguns dados e fichas. É diferente da primeiro nível, né, da extortion, que é a ameaça de tornar pública informações sensíveis que podem prejudicar o teu negócio. Isso é uma linha de defesa. Agora, você também se colocar numa situação onde você não ser capaz de acessar alguns dados, alguns arquivos, inviabiliza a sua operação, você tem um problema aí de resiliência aí para ser resolvido. E isso, muitas vezes, de outra forma, com redundâncias, com sites distintos, outra forma que não o mero evitar o problema acontecer. Você também tem que se colocar em situação onde você minimiza o impacto do problema. Então, tem inúmeras camadas dentro desse processo, onde a camada superior de evitar o acesso é uma, importantíssima, mas também evitar as consequências negativas e muitas vezes consequências em cascata do problema também é muito significativo. Então, esses elementos precisam ser pensados numa política ampla e holística de segurança, que vem desde como você volta ao ar, por exemplo.
cada vez mais nesse país, por uma série de momentos, de questões bastante complicadas e inadequadas, as empresas estão sujeitas a uma invasão da Polícia Federal às 6 horas da manhã, pegando computadores, indivíduos e pessoas. Instituições precisam estar preparadas para voltar ao ar, mesmo que isso aconteça. Várias das instituições que tiveram envolvidas em alguns dos escândalos, corretamente ou não, não tinham nem mesmo o seu backup organizado para poder voltar ao ar, até mesmo para se defender, se fosse o caso. Então, esses elementos são muito relevantes também, porque a discussão de segurança não pode estar limitada a essa ideia de um hacker escondido em um porão que vai nos atacar a partir de engenharia social. São como camadas, né, de uma gigantesca cebola, onde cada camada trata de uma dos riscos associados a esse comportamento. E não só, né, Rodrigo, não só como se proteger, eu achei muito interessante essa perspectiva que você traz, não só como se proteger para evitar, mas o que fazer no caso da ocorrência. Exato. Que é o que a gente faz já há muitos anos com a segurança física, não é? Claro. Não basta ter o telefone do Joel. Ter o telefone do Joel vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Mas é o primeiro. Mas tem que ter muito mais coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o perímetro está defendido, mas e se ele for vazado? Né? Exato. E tem uma outra questão que eu vi esses dias, em que envolve... Eu leciono na faculdade Inovação e Gestão de Operações. E era um processo de gestão de operações onde tinha um processo de manufatura de um avião, onde o corte da asa era feita com um laser, como é tão normal. E o hacker mudou uma linha de código e o laser cortava um pouquinho torto. Um pouquinho torto. De modo que não, aparentemente... Não fosse percebido, mas... Até que... Então, não só tem o roubo, a apropriação indevida de ativos informacionais, a extorsão mediante sequestro dos dados, mas tem também a deliberada, como se diz? Sabotagem. Sabotagem por um concorrente, por uma pessoa que é só maldosa e quer ver seu nome escrito na história, pela porta errada, por razões, vai saber quais são. Mas olha que problema. E com a indústria 4.0, onde o processo fabril está integrado de ponta a ponta, isso se torna ainda uma dimensão muito preocupante, não? Certamente, certamente. Não só a indústria 4.0, mas tudo que está sendo falado sobre a internet das coisas coloca aí uma dimensão absolutamente gigantesca. E a internet das coisas, ela vai mexer com coisas, né, que foram criadas quando nada disso era nem mesmo sonhado, imaginado, não tinha nem dos livrinhos de ficção científica que você acessar as lâmpadas de uma casa, você poderia prejudicar alguém e fazer qualquer coisa desse tipo. E hoje em dia isso você tem N possibilidades imaginadas. E a partir da imaginação, né, o resto vem. Certamente, a demanda por profissionais de segurança da informação vai aumentar, seja pela indústria 4.0, pela internet das coisas e pela própria interconexão dos negócios. Como que a gente se prepara? Como que um profissional pode se preparar? Em benefício do tempo, vou pedir para a resposta ser curta, mas por onde ele começa? É importante um diploma ou importante é o que o cara sabe, seja lá onde ele tem aprendido? O que vocês acham? Então, as duas coisas, na realidade, são importantes, tá, professor? Mas o que o mundo tem colocado, e aí a gente pega pelas grandes empresas, exemplo, IBM, Amazon, eles abrem mão, né, muitas vezes, da formação em função de um teste que prove que a pessoa tem esse conhecimento. Já tem 2, talvez 3 anos isso se tornou público, que eles têm processo de contratação desse jeito. Por quê? Não porque não é importante uma formação, formação formal é esquisito, mas enfim, é isso. Mas porque não dá tempo. Tem pouca gente qualificada e se você é qualificado e sabe fazer, eles querem te contratar. Depois você se forma.
porque existe um gap muito grande no mercado. Faltam profissionais. Essa parte de exigência de conhecimento tem aumentado muito e tem entrado muita gente com pouco conhecimento no mercado para tentar cobrir essas lacunas. Tá? Então, você encontra empresas conceituadas contratando profissionais como pleno, que poderiam ser contratados como júnior, por exemplo, né? Ou até não seriam contratados até pouco tempo, porque tem uma demanda muito grande em função disso que vocês falaram e em função da situação atual do mundo. Porque hoje em dia todo mundo está contratando profissional de segurança cibernética porque as empresas mudaram, né? As empresas estão nas nossas casas, tem todas aquelas questões que nós já falamos e as novas tecnologias acontecendo. Um ponto nós andamos 5 anos para frente sem estarmos planejados para isso. A pandemia nos forçou a isso. E aí o que aconteceu? Aí nós vimos o gap de profissionais que existem. Então, assim, acredito que outras áreas também tenham sofrido isso. Mas a segurança da informação e a segurança cibernética, que elas são um pouco diferentes, no ponto de vista de entendimento do que cada um faz, são os gaps que mais apareceu no mundo. Então, assim, tem muita vaga e aí como você começa isso, né? Eu acho que, assim, depende muito do perfil, né? Se for para segurança da informação, tem um foco mais em gestão de tecnologia e visão de segurança. Se for para segurança cibernética, é um foco mais técnico, né? Existem caminhos que encurtam, tipo os MBAs encurtam muito, mas existe a exigência de ter uma formação universitária, né? Hoje já existem empresas, instituições de ensino, que têm formação em segurança da informação. Tá? Eu ainda não conheço uma graduação em segurança cibernética, mas eu conheço graduação em segurança da informação, que é mais focado em gestão, até vê um pouco de segurança cibernética, mas é mais focado em gestão. E no Mas, governo, assim, Rodrigo, Olha, você vê isso também acontecendo, essa demanda explosiva por profissionais? mais ou menos. O governo, a porta de entrada do governo costuma ser mais alta em termos salariais e por concurso público, né? Então, há muito tempo não se contrata alguém sem uma formação universitária. É claro que a formação universitária específica na área não é tão necessária, mas as provas do concurso vão focar muito nesse processo. O problema desse aumento de demanda é que cada vez mais, à medida que uma disciplina, que um tema se torna central para a sociedade, ele se torna necessariamente mais imbricado em tudo que está acontecendo na sociedade. Então, o especialista em segurança da informação ele vai ter que ter noções de direito, ele vai ter que ter noções de sociologia, de psicologia, ele vai ter que ter noções de vida e de mundo. E o nosso maior problema hoje, eu acho, pelo menos há um bom tempo, não é tanto ensinar as pessoas conteúdos ou ensinar as pessoas aquilo que elas sabem, mas principalmente ensinar as pessoas aquilo que elas não sabem. Coisa mais difícil você encontrar uma pessoa que tem noção da sua ignorância. E a ausência de noção da sua ignorância é a praga dos tempos modernos, é o que está gerando essa loucura tanto da pandemia quanto dessa nossa política extraordinariamente maluca que está acontecendo no país, porque perdeu-se a noção daquilo que não se sabe. E aí, ao invés disso ser a porta de entrada para você pesquisar, para você correr atrás da sua ignorância e superá-la, e isso em segurança da informação é extraordinariamente importante, né? Isso você se limita a uma especialização bastante profunda, mas extremamente estreita. E isso tropeça sempre. Então, acho que o desafio de formar profissionais holísticos continua sempre muito presente e
todo tema que vira central, e segurança cibernética, segurança de informação, segurança envolvendo tecnologia é absolutamente central hoje, ele cada vez mais demanda um conhecimento, uma compreensão holística da sociedade, da tecnologia, das conexões, dos processos fabris, de como fazer dinheiro, da onde que vai, onde que vem, reputação, todos esses temas que nós tratamos aqui, que dificilmente serão encontrados nas cadeiras de um único curso. É uma vivência, né? Então, acho que é um desafio importante. É um desafio importante e é de fato o resultado de uma vivência. Esse é um tema muito interessante ver isso. O aspecto profissional, técnico, profundo, até certa medida. E a minha trajetória, particularmente, também passei por TI em algum momento. E para todo gestor conhecer TI, em particular, é interessante para não deixar o pessoal de TI te enganar. Ah, Sim. doutor, isso daqui vai demorar 2 meses para fazer. Ah, filho da mãe, vai mesmo. E acho que com segurança da informação acontece um fenômeno parecido. Ah, a gente não, jamais que a gente podia prever que isso ia acontecer. Jamais mesmo? Será? Então, quanto mais informado você tiver, menos te levam no bico, não é isso? Não, e não é só o levar no bico. Muitas vezes não é uma coisa, digamos, maliciosa, mas é que o gestor ele tem a obrigação de estruturar as prioridades da empresa. E as prioridades da empresa, às vezes, não são as prioridades do profissional, que está ali envolvido com uma tarefa que tem limite. Um exemplo bem simplório, eu estava envolvido no governo naquele escândalo dos e-mails da presidente Dilma, que foram atacados, e aí envolveu todo... Nesse momento, o Joel também estava lá, vai lembrar, o SERPRO também estava muito envolvido, né? E, obviamente, as duas empresas foram chamadas a responder sobre segurança. E, na época, o presidente do SERPRO, ele até por, coitado, não foi nem opção dele, mas até por orientação do governo, ele teve que tomar a frente dos comunicados, ele foi à imprensa, foi falar que estava seguro, que os dados do governo estavam seguros e, obviamente, ele se tornou, ele e o SERPRO, um alvo para ataques. E eu fiquei felicíssimo, porque à medida que ele tomou essa dianteira, eu me sentia como se eu tivesse comprado alguns firewalls novos. Porque você não aparecer naquele momento era a melhor coisa para a segurança. Então, são elementos que têm mais relação com a forma como você gerencia o seu processo, o seu procedimento, do que propriamente qual raça, tipo de firewall você implanta ou instala. Porque, como vocês dois disseram, isso se compra, isso se contrata, isso se tem. Mas o processo por trás disso, a montagem desse processo, você perguntou, nós fazíamos cursos obrigatórios de segurança da informação anuais que estavam ali e eram bastante repetitivos. Depois de 2, 3 anos, todo mundo já tinha feito, todo mundo já sabia tudo. Mas isso tinha, além do efeito de conscientização que o Joel mencionava, era extremamente importante para ter, para o nosso jurídico, poder comprovar que a empresa estava fazendo tudo o que era necessário. Então, é uma camada de segurança que só indiretamente é relacionado com o assunto, mas compõe um processo importante. Outro elemento de pequenas pílulas, o próprio SERPRO, era uma boa prática que eles tinham como é que chama lá, quando a tela, o protetor de tela, eram pequenas pílulas de segurança da informação, pequenas dicas que ficavam rodando. Então, toda vez que o seu protetor de tela entrava na rede corporativa, você tinha ali, durante 2, 3 minutos, uma nova dica de segurança da informação, focando no comportamento. Então, tem N coisas que a gente pode e deve fazer para evitar esses problemas. Eu ia pedir à nossa audiência, se tiver dúvidas, as dúvidas que forem tendo, mandar no Q&A, melhor do que pelo chat, facilita aqui a nossa gestão. O Daniel está fazendo uma pergunta, o Daniel, amigo do Joel, falou inclusive que está devendo R$50 para ele, Joel, fiquei até com essa dúvida aqui, se eu falava isso no ar ou não. Mas o Daniel pergunta aqui, que nesse mundo aqui cheio de riscos, como é que a gente faz para pôr esses riscos informacionais de cibersegurança na cabeça do compliance e na cabeça da governança? O que a gente pode fazer?
Na realidade, assim, os dois são importantes, tá? Compliance e governança são extremamente importantes, mas, assim, tanto compliance quanto governança, e aí eu vou estender um pouco as bases da segurança da informação, assim, papel não segura hacker, tá? Isso é um fato, tá? Então, não adianta, como o Rodrigo falou, não adianta ter normativos, eu estou compliance, eu estou ok, se os controles não estão corretos e as pessoas não estão devidamente sabendo o que tem que fazer na hora que tiver um ataque. E também não adianta eu encher de caixa e produto de segurança e não ter um processo que monitore isso, porque eu vou ser atacado e não sei também. E ele pode detectar e eu não vi. Então, assim, a questão do compliance é mais para garantir que você está fazendo o mínimo do que efetivamente você se sentir seguro. O mínimo para você trabalhar com o setor de financeiro é fazer compliance com o PCI e DSS. Ok, mas é o mínimo que você precisa fazer para trabalhar com isso. Né? Necessariamente você precisa fazer muito mais coisa para correr menos risco. Né? E aí tem que estudar o negócio. Não adianta também sair investindo, criando controles, porque o meu negócio não é igual ao negócio da outra pessoa, que não vai ser igual ao negócio da outra pessoa. Então, a segurança tem que ser aderente ao negócio. E os controles também. E tem algumas questões de características muito específicas de empresa, né? Porque às vezes uma empresa tem uma característica que é específica, e aí às vezes os controles até têm que ser até mais personalizados aí, em função das características da empresa. Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que assim, questão papel não segura hacker. Acho que é isso que tem que deixar bem claro. Não. A gente tem uma outra questão aqui que fala sobre frameworks. Além do COBIT, tem algum framework que ajuda a integrar os riscos no plano de continuidade dos negócios? Essa pergunta é do Igor Ribeiro. Obrigado, Igor, pela pergunta. Bem, na realidade, assim, existe, né? Porque existe vários, na realidade, né? ISO fala bastante sobre isso. Inclusive, tem um segmento, agora não lembro qual é a ISO, porque tem ISO 27000, ISO 27001, 2, acho que é ISO 27005, se eu não me engano, que fala sobre a questão de continuidade do negócio, tá? De novo, né, tem que estudar o negócio e ver hoje em dia, quantidade de negócio é muito mais fácil, né, porque todo mundo está adotando nuvem, então acaba facilitando muito mais do ponto de vista tecnológico, mas tem que levar em conta que o negócio não é somente tecnologia, né, tem pessoas, tem processos, e isso tem que continuar de qualquer jeito, a questão da resiliência, né. E o plano de continuidade de negócio tem que ser testado, tá? O COBIT é mais a nível de governança, né? Existe, agora eu não consigo lembrar, mas assim, existe um framework específico para a continuidade de negócios e existe a questão de arquitetura de segurança, que eu acredito que seja tão importante quanto, ou talvez até mais, onde quando se implementa a arquitetura de segurança, se pensa na continuidade ou na resiliência de cada processo. E em cima disso existe a questão do valor dos ativos, né? Que você tem que ver, ok, esse ativo é o meu ativo mais caro. Então, com certeza, esse ativo aqui eu preciso garantir o funcionamento dele, a resiliência dele 100%. Eu consigo sobreviver sem esse processo. Então, eu não preciso investir, gastar dinheiro e manter esse processo. Às vezes, esse processo é só para facilitar a minha vida e não para garantir que o meu negócio funcione. Né? Então, de novo, tem que ser muito personalizado. Mas é isso, acho que os principais frameworks são os mais aderentes à questão da arquitetura de segurança, primeiro, e aí depois vai descendo em cima de ISO, COBIT, enfim, esse tipo de coisa. Boa. Uma outra questão que surge aqui é sobre o investimento que a área pública faz em segurança da informação. Rodrigo, a seu juízo,
as nossas instituições estão relativamente bem protegidas? Olha, eu trabalhei, antes de ir para a Dataprev, eu trabalhei 6 anos no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. E aí tinha uma visão mais geral, e aí o governo federal, naquela época, e depois, durante a minha trajetória, então eu estou falando aqui até 17, quando saí do governo, nada do que eu falo vale para além. Eu posso até especular, mas não falarei. Mas além de 17, não. Antes de 17, o que estava fora de Serpo e Dataprev, de maneira geral, pecava enormemente pela segurança. Onde você via algum nível no governo federal de uma segurança razoável, ou que pelo menos, digamos assim, Serpo e Dataprev estavam no combate, estavam nessa guerra, essa corrida armamentista permanente. Tinha meses bons que a gente ganhava a batalha, tinha meses ruins que a gente perdia a batalha, mas estávamos lutando e, de maneira nenhuma, perdendo. Também não estávamos ganhando, mas não estávamos perdendo. Fora de Serpo e Dataprev, aí a situação era muito mais grave e, infelizmente, não era nem mais grave por conta de segurança estrito sensu. Era muito mais grave por conta da sustentação da infraestrutura, de infraestrutura inadequada, de data centers absurdos, data center que inunda, data center que pegava fogo, esse tipo de risco que são brutais, às vezes muito piores do que qualquer coisa de hacker ou algo nesse nível, muitas vezes são os primeiros e mais graves que nos afetam. Sem resolver o problema básico de infraestrutura, basicamente você não tem nem o que dizer em relação ao que tem na nossa cabeça sobre cybersecurity e essas coisas. Os gastos do governo, eles têm uma vantagem que eu acho que o governo, ou pelo menos essas grandes instituições governamentais de TI, elas têm uma ideia de que a segurança é uma dinâmica permanente. Isso é uma enorme vantagem, porque Joel deve ter vivenciado esse tipo de coisa. A pior coisa para quem lida com segurança é a ideia de que você é um pistoleiro, você vai chegar em Dodge City, vai limpar os bandidos do mapa e vai montar no seu cavalo e cavalgar em direção ao pôr do sol. Essa ideia romântica, né, do chapéu preto, do chapéu branco, é um desastre, porque segurança é um ciclo constante, uma dinâmica permanente de aprimoramento de gestão, aprimoramento de governança, de incorporação de tecnologia, e isso é um troço absolutamente de longo prazo. Então, as grandes instituições de governo têm essa ideia, geralmente trabalham com isso, mas tem uma desvantagem, que o Brasil e o governo brasileiro é um early adopter. Nós temos grandes sistemas de informação estruturantes desde a década de 70. Isso significa que as nossas bases de dados, muitas vezes os nossos grandes sistemas, têm 20, 30 anos de desenho, tem 15 anos da camada de processamento, da camada de regras de negócio e tem 10 anos de interface. Então, tem uma defasagem que, pelo próprio gigantismo dessas estruturas, tem uma certa dificuldade de se manter atualizadas. E aí começa. O caso clássico, você citou o CNIS. O CNIS, ele lutou 20 anos para ter segurança de fraude, de alguém ir lá e estruturar e reescrever o benefício. De repente, o mundo mudou e agora todo mundo só queria saber quem estava inscrito no crédito consignado, quem estava inscrito para oferecer crédito consignado. E a segurança de leitura era muito mais frágil do que a segurança de escrita. Então, coisas desse tipo é o que acabam nos tropeçando. A dinâmica dessa guerra, dessa corrida armamentista, costuma ser mais veloz do que, digamos assim, o tamanho, o gigantismo e uma certa velocidade baixa das instituições públicas.
Excelente. Então, adorei a sua resposta do Joel também, são reflexões muito interessantes mesmo. Essa da segurança é uma dinâmica permanente, é alguma coisa para escrever e deixar na sala do diretor, né? É uma dinâmica permanente, não E adianta. que se o diretor não entender isso, que ele não precisa entender nada de código, mas se Não, ele não entender isso e não souber que a responsabilidade é dele, a coisa não vai adiante. não vai adiante. Em benefício do tempo, eu gostaria de escutar as considerações de vocês de maneira bem enxuta. Então, a primeira para o Joel. Joel, quem, na sua opinião, deve ser o responsável na companhia? Vamos pegar uma companhia grande, que tenha 1.000 funcionários, ou que tenha faturamento de uns 300 milhões por ano. Às vezes tem 4 funcionários. Mas uma organização importante, de média para grande. Quem deve ser o responsável pela área de segurança da informação? Se é que deve ter um responsável. Esse é o ponto que é chegar. Acho que todos devem ser responsáveis. Esse é o primeiro ponto. Se não for assim, está errado. Tá? Eu acho que assim existe e tem que existir uma ligação direta da alta direção com a pessoa que é o responsável pelo dia a dia dos processos e controles da segurança da informação ou segurança cibernética. Não adianta nada, grande parte das empresas que eu vejo, inclusive, empresas grandes, como você falou, não tanto do ponto de vista de faturamento, mas como de tamanho físico mesmo, que eu acho o maior risco, né? Tem a segurança da informação junto com tecnologia, né? E isso não tem nenhum sentido, porque na realidade fica ali muitas vezes como sendo o lobo cuidando da galinha, né? Porque o trabalho da segurança da informação é justamente ser bem mais amplo, né? É estar ligado à alta direção da empresa, a mais alta possível. E aí, assim, se tem um presidente, ligado ao presidente, se tiver um conselho, ligado ao conselho, para que ela tenha a capacidade de auditar e cobrar as questões de segurança de qualquer área da empresa, né? Desde o recrutamento até a entrega de algum produto. Boa. E, Rodrigo, eu queria, nesse sentido de fazer uma resposta curtinha, lhe perguntar: uma consultoria pode ser um par de olhos externos úteis para ajudar a companhia a elaborar as suas políticas e robustecer as suas defesas nessa área? Certamente, trabalhei já com mais de uma e é muito interessante, mas daí você cai no paradigma da consultoria, né? Aquela velha piada sobre o consultor que chega, né, conta quantos carneiros tem no pastor e que no final a piada eu não vou contar que demora, mas ele fala assim: você só pode ser um consultor, você veio aqui me contar algo que eu já sei e cobra por isso, né? Então, o consultor, esse olhar externo, ele tem que ser não só muito respeitoso do que está acontecendo do processo, mas muito respeitoso daquilo que a empresa é capaz de fazer. Porque muitas vezes, se você não consegue estruturar uma saída, então saber que o seu problema é gigantesco não lhe adianta. Então, uma consultoria precisa não só ter um bom diagnóstico, mas também apontar uma saída, né? Senão você vira aquele do médico que diz que você tem 2 dias para viver e a única coisa que você pode fazer é cuidar do seu testamento. Eu queria fazer um outro comentário. Tem um comentário aqui no bate-papo sobre segurança da informação, que quando o governo você entra com pedido de direito ao acesso à informação, eles negam e protegem como ninguém. Eu tive muito envolvido na explicação da lei de acesso à informação. E as perguntas eram como esse comentário. Porque vocês querem esconder, porque vocês querem negar o acesso. Aí um dia, depois de muito tempo de discussão, eu já tinha uma certa fama de ser bocudo mesmo, eu virei e falei: olha, meus queridos, a gente adoraria saber a informação que a gente tem aqui no governo para poder escondê-la. Mas o problema é que a gente não sabe o que a gente tem, porque não tem classificação de informação nenhuma. E eu estou falando isso porque, como o Joel falou, se você não classifica a sua informação, você não está gerenciando. Se você não está gerenciando, você não está cuidando da segurança dela. É aquela velha máxima lá do Drucker: se você não conta, você não gerencia. Se você não classifica, você não tem a informação, a não ser como um depósito de bits em algum lugar que alguém, algum dia, pensa que terá acesso.
Então, essa discussão de classificar a informação é uma das chaves. E do mesmo jeito que você tem que resolver a sua infraestrutura para poder discutir segurança, você tem que resolver a classificação e o conhecimento da sua informação para poder entender. Aquele que tenta assegurar ou segurar tudo vai acabar não segurando absolutamente nada, física e virtualmente. Eu ia dizer psicologicamente, mas virtualmente também serve. Também, exato. Bom, em benefício do tempo, senhores, eu tenho o compromisso de encerrar aqui às 8 horas, eu gostaria de mantê-lo. Eu queria pedir 1 minuto de considerações finais dos meus amigos. Temos muitas perguntas no chat que eu agradeço penhoradamente aos colegas que nos assistem que as fizeram. Eu vou encaminhá-las ao Joel e ao Rodrigo e tenho certeza que na disponibilidade deles eles vão ter a oportunidade de responder. Isso posto, então, eu queria 1 minuto, por favor. Joel e Rodrigo, talvez começando com o Joel, para dar um pouco de sossego para a garganta do Rodrigo. Joel, por favor, 1 minuto. Bem, a minha consideração é assim, nós estamos num momento ímpar, né, do ponto de vista de exposição. Tá? Então, é o momento de todo mundo pensar em aumentar as defesas. Digo que todo mundo tem que ter uma desconfiança mais do que redobrada em cima de qualquer coisa do mundo digital. Todo produto que é de graça, o produto é você, então tem que guardar muito isso. Você entra muitas vezes em algum lugar onde você faz um cadastro, é porque o teu dado está sendo usado ali, né? Você só fez um cadastro, você não pagou por aquilo, então tenha muito cuidado com isso. Cuidado onde clica, né? Com que acessa. Se você recebeu um e-mail que você não estava esperando, então não abra. Simples assim, né? E muitas vezes, se você achar estranho que a pessoa que nunca te mandou um e-mail te mandou, confirma por ela. Hoje tem WhatsApp, tem outras coisas. Pergunta, você mandou um e-mail? Não clica. Tá? Eu acho que essas são as principais coisas. Cuidado com o que estão fazendo. Cuidado com os cliques. Boa. Rodrigão. Olha, eu acho que é um pouco reforçar essa ideia de que TI é um problema de todos nós, né? Da criança que está diante de um computador, da decisão dos pais, qual a idade para dar ou não dar um celular para os filhos, nós ensinando as nossas mães e pais idosos a mexer no celular para poder conversar com o neto, mas também dentro desse mundo. E no mundo do trabalho, esse processo de gestão é constante. Não é possível uma pessoa gerir nada sem ter uma compreensão básica de para que serve a TI. Não precisa codificar, não precisa saber o que é a nossa sopa de letrinhas. Boa parte dessa sopa de letrinhas, eu tenho uma carreira de quase 20 anos já de TI e até hoje não sei. Não é essa a essência. Mas compreender um pouco a lógica é fundamental, porque a mensagem que eu queria deixar para o final é que é o seguinte: nós mal começamos. Tem 2 elementos novos entrando que vão virar tudo isso que a gente está falando de cabeça para baixo e acelerar como foguete. Basicamente, computação quântica e inteligência artificial. Essas 2 coisas vão pegar tudo que a gente sabe sobre segurança e dar risada. Então, quem quiser ir pelo caminho do estudo, é um caminho, recomendo tremendamente. Mas tem um outro que a gente devia pensar e praticar. Eu sou um fã inveterado de ficção científica. E tem um grande autor de ficção científica que montou aí esse movimento cyberpunk, o William Gibson, autor do Neuromancer. Ele falava em 85, a frase dele era extraordinária. Ele diz: quem pensa que ficção científica prevê o futuro está enganado. Ficção científica coloniza o futuro com a imagem do presente. Muitas vezes, esses exercícios de imaginação estão construindo o nosso futuro. E muita coisa está lá para a gente pensar e refletir. Sobretudo as distopias, que é só o que tem na ficção científica. É verdade. Nunca é um futuro muito brilhante. Não, não, não. O ser humano não é bom. Eu tento acreditar que não, mas enfim. O Gibson falou um negócio interessante, que o futuro já chegou, ele só não é homogeneamente distribuído, não é? Então, também, tem mais dinheiro, tem mais futuro. A nossa vida é um pouco injusta.
Eu queria fazer aqui, em menos de um minuto, um resumo daquilo que falamos, como se fosse possível resumir tanta informação nesse tempinho curto, mas vamos lá. São camadas de ação. A gente começa com a camada de proteção, mas a cibersegurança é muito profunda. O entendimento sobre essas camadas é fundamental para fazê-la bem feita. IoT, indústria 4.0, inteligência artificial e computação quântica podem embaralhar esse jogo de um tanto que a gente não tem sequer ideia. Todos os nossos protocolos de segurança hoje, o computador quântico pode quebrá-los em poucos segundos, diga-se de passagem. Isso podia até ser tema de uma live no futuro, que eu achei que seria bem interessante. A engenharia social é um problema, o ser humano continua sendo o elo fraco, mas é só parte do problema. Tem muitos outros problemas que são tão mais importantes do que a engenharia social consegue fazer de mal para uma companhia. Entre a norma e a realidade tem um gap. A liderança tem um papel importante em reforçar a mensagem para diminuir esse gap. Reforça, 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 como disse o Joel e exemplificou o Rodrigo. Vai faltar gente boa na área, já está faltando, estamos contratando pica-pau, o Joel falou. Ele é muito elegante, ele não falou isso, quem está falando sou eu. Estamos contratando pica-pau. Ou seja, para gente boa tem um campo infinito, aqui no Brasil, e também em qualquer lugar do mundo, diga-se de passagem, porque esse problema, onde não tem? Onde não tem? A formação é importante, é top você ter um MBA e saber fazer. Se você só souber fazer, tá bom, mas é bom ter uma formação formal. Conscientização é dia sim, outro dia também. Bater na tecla também é papel da liderança. Um par de olhos externos pode ajudar a empresa a encontrar caminhos que não tinha visto. Caminhos novos, há de se respeitar, no entanto, o que a empresa consegue fazer, como disse o Rodrigo. Não só o problema, mas identificar também, ajudar a identificar a solução. A segurança é dinâmica permanente. Hoje, o que temos que fazer, dizia o Joel, é aumentar as defesas, tendo em vista que a pandemia espalhou devices para todos os cantos. Usamos o celular como nunca, o computador como nunca. Isso expõe as nossas empresas ao risco não só de vazamento de informação, como de malwares e etc. Segurança é um problema de todos e nós mal começamos, senhoras e senhores. Então, com essas palavras que são desses dois cavalheiros e que eu só as resumi aqui muito rapidamente, eu termino agradecendo aos nossos colegas que ficaram conosco até agora, fundamentalmente ao Joel e ao Rodrigo, que foi uma aula isso, uma aula, eu aprendi muito. A nossa próxima live aqui do GR acontece no dia 17 de agosto, sempre às 19 horas. Hoje tivemos aí 5 minutinhos de atraso, reitero aqui as minhas desculpas por isso. E o tema da segunda-feira que vem é compliance. Compliance como gerador de mais-valia e redução de riscos e custos. Eu queria aqui deixar a mensagem que o GR se apoia em 8.000 projetos já executados pela FIA, se apoia na expertise de mais de 700 professores que a casa tem e esses últimos 40 anos que vemos trabalhando com empresas e governos com muito sucesso. Temos muitas parcerias de orgulho. Se você gostaria de conversar sobre riscos corporativos, teremos o maior prazer em tomar um café virtual, até que possamos tomar um café presencialmente. Então, Rodrigo e Joel, mais uma vez, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo, à FIA que nos apoia, ao professor Eduardo, ao Dinei, ao Cláudio Loraski, senhores e senhoras que nos assistem, muito obrigado, boa noite e dou aqui por encerrado esse evento. Muito obrigado. Tá joia. Boa noite. Obrigado. Até logo, gente. Muito obrigado, Luiz. Até logo. Tchau, Joel. Tchau, tchau. Tudo de bom para você. Obrigado, boa noite.